Sejam todos muito bem-vindos. Maravilha encontrar vocês aqui. Muito obrigada por cada um que está aqui presente, para vocês, caras maravilhosas que vieram me ver presencialmente. Gente, essa mentora de hoje é aquelas mulheres, ela chega chegando. Não tem como você não ver a Karina. É aquela, algumas pessoas devem olhar para ela na rua e pensar assim: será que ela é um personagem da Weekend? Da peça Weekend? Será que ela é? Será que ela faz parte da peça? Ou será que ela é uma palmeirense fanática? Ou será que ela é uma mulher que gosta de ser ela mesma e que ela não liga para a opinião dos outros, porque ela se descobriu e se descobriu como ela é? Eu falo que eu quero ganhar o papel melhor amiga dessa mulher, gente. Vocês vão entender o porquê ao longo da mentoria. Cada pessoa que eu vejo ela falar, cada lugar que eu vejo essa mulher aí, eu tenho aquela invejinha boa. Tem invejinha boa de você, Karina? O papel de melhor amiga está aberto ainda, Karina? O papel está aberto para todo mundo. Abertíssimo. Gente, obrigada. Ângela, obrigada pelas palavras. Eu amei a introdução. Eu acho que é exatamente isso mesmo. Eu sou um pouquinho de tudo, né? Essa mistureba toda de cores, de sentimentos, de personalidade que eu fui criando no decorrer, né, da minha vida. E queria parabenizar todos vocês por estarem aqui, parabéns por fazerem parte desse projeto que é tão lindo, é tão legal, tão bacana. É uma honra ser convidada para esse projeto, eu sempre gosto muito do convite. E olha, gente, tem pessoal aí, né, Ângela? O pessoal aí presencialmente, né? Tem o pessoal aí, né? O pessoal que está por aí já presencialmente. Enfim. Tá, tem uma galerinha. Ah, então eu queria dar oi para vocês. Cadê vocês? Cadê vocês? Não vão abrir câmera, não? Só eu que vou ficar aqui dando minha cara a tapa. Abre a câmera de vocês para eu conhecer vocês. O pessoal que está online, por favor, abram as câmeras para que ela possa. E aqui a gente vai mostrar para você. Conseguem mostrar para ela? Que legal, será que dá? Vamos mostrar para você também. Está faltando de pessoas aqui hoje, mas a gente vai mostrar para você quem são as pessoas que estão aí, ó. Tá vendo? Oi, quase aí. Casa cheia para te receber. Oi, gente. Ah, eu queria tanto estar aí. Por que a rádio tem que ser tão longe? Que ódio. E eu quero muito já de cara te agradecer. Gente, a Karina estava mal, estava muito mal, não sabia se ia conseguir entrar. E ela falou, vou tomar remédio, vou tomar 2 remédios, vou tomar 3 remédios, mas eu vou... Então, online ou presencial, Karina, muito obrigada por você estar aí. Eu sei que você se esforçou para estar aí com a gente, então, muito, muito obrigada. Você não está aqui, mas está aqui, né? No nosso coração. Obrigada. O prazer é todo meu. Fiquei hoje acolhidinha com meu moletom, hoje quietinha o dia inteiro. E me preparando para a noite, por exemplo, ter uma energia mais forte para vocês, para passar um pouquinho da minha experiência para vocês, que eu espero que contribua muito com a vida de vocês, com a carreira de vocês, com quem vocês quiserem ser. E o pessoal do online, vou reforçar, abram as câmeras, queremos ver tímido, vocês, né? Também. O povo é tímido, mas a gente conta para eles, você era uma pessoa tímida ou não? Sempre foi assim, a mulher super chegando? Jamais, gente, jamais. Eu era aquela pessoa que tinha vergonha de ir na padaria comprar pão, sabe? Vocês queriam ver, eu saí fora de mim, era quando minha mãe virava para mim e falava assim, Karina, vai comprar 4 pãozinhos na padaria? Pronto, para mim aquilo acabou. Eu era sempre muito tímida, eu não falava com ninguém direito na minha sala de aula, eu ficava ali no meu cantinho, sentava sempre na primeira carteira, perto da professora, para ter aquele acolhimento do professor. Eu sempre fui muito, muito, muito tímida. Até os meus 17 anos, digamos assim, eu sempre fui bastante tímida, não interagia com quase ninguém. A minha mãe chegava ao ponto, inclusive, de brincar comigo, de falar assim, Karina, vai para a rua brincar, vai fazer alguma coisa, sabe? Vai sair com uma amiga, né? E eu só queria ficar em casa. Eu chegava, já ia fazer a lição de casa, minha mãe falava assim, não,
você tem que almoçar, você tem que, sabe, vai ver a sessão da tarde, vai viver um pouco. E eu era sempre muito tímida, muito quietinha. E aí agora eu virei comunicadora, uma comunicadora que adora falar com as pessoas, que fala pelos cotovelos, que ama o que faz. A Ângela me convidou para bater esse papo com vocês, porque eu trabalho na Rádio Mix, né? Sou jornalista há mais de 20 anos, fiz outras faculdades, e aí no decorrer desse bate-papo vocês vão entender como que foi todo esse processo. Mas não, nem de longe, eu era uma pessoa muito, muito tímida. Gente, eu ficava vermelha de falar oi, tudo bem para tio, tia que vinha me visitar em casa. Seu, Karina, para virar essa chave? Como é que foi? Conta pra gente a sua adolescência, quando você tinha aí os seus 15, 16, 17 anos, ensino médio. Quem era a Karina do ensino médio? A Karina do ensino médio era aquela Karina que não falava com ninguém. Ninguém mesmo. Aliás, até os meus 17 anos, gente, olha, eu vou abrir a minha intimidade aqui com vocês. Até os meus 17 anos, eu nunca tinha dado um beijo em ninguém. Nunca. Nunca tinha tido essa coisa de ficar com alguém. Nunca, gente, nunca. Eu era, para vocês verem o nível da timidez. E eu era sempre muito focada em estudos e tal. Não que isso seja um problema, muito pelo contrário. Estudar é sempre a solução. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. E esse é o meu maior lema de vida, na verdade. Mas aí o que aconteceu? A minha mãe se viu obrigada a falar assim: não, peraí, a gente tem que resolver o problema da Karina, porque ela simplesmente não consegue comprar um pão na padaria, ela é muito tímida, então eu vou fazer o seguinte: eu vou matriculá-la num cursinho, era o cursinho mais baratinho que tinha na época. Hoje em dia não tem mais esses cursos, porque parece que essa nova geração, essa geração de vocês, já nasce sabendo tudo, né? Já nasce mexendo no celular, já nasce mexendo no computador. E a minha geração não, a minha geração foi aquela geração que a gente não sabia o que era internet, não sabia o que era computador, não tinha celular e teve que aprender a mexer com tudo isso, teve que aprender a lidar com tudo isso. Então a minha mãe fez o seguinte, me matriculou num cursinho de informática para eu aprender a mexer no computador, para eu aprender a digitar, para eu aprender a usar, né, o Word para escrever um trabalho de escola, alguma coisa assim. E foi aí que começou a minha transformação. Foi através desse cursinho de informática que eu fui fazer. E o que aconteceu depois disso? Como é que foi isso para você? O que? Perdão, Ângela. Você me ouviu? Quando você começou a fazer esse cursinho de informática, foi a virada de chave. Como é que foi isso para você? Então, eu comecei, na verdade, aconteceu? eu comecei a fazer esse cursinho porque a minha mãe começou a pensar no seguinte: muito bem, a Karina logo logo está saindo do ensino médio e ela vai querer fazer faculdade, certo? Mas aí como que ela vai, por exemplo, ter um emprego, ter um trabalho se ela não souber mexer com computação? A gente falava isso antigamente, né? A gente falava assim, olha, como é que eu vou como é que eu vou trabalhar como recepcionista, como secretária, como é que eu vou ser assistente de alguém se eu não souber lidar com o computador? Então tinha essa obrigação da gente saber mexer com o computador. E minha mãe pensou nisso. Falou assim, eu vou matriculá-la nesse cursinho porque ela vai conseguir um emprego. Por que o emprego, gente? Aí vou entrar numa outra questão, que é a questão da faculdade. O meu sonho era fazer faculdade de jornalismo. Eu sempre quis fazer faculdade de jornalismo. Sempre quis ser jornalista. Quando eu tinha 11 aninhos de idade, eu criei meu próprio jornal, que era o Jornal da Cá, onde eu escrevia as notícias da minha rua, notícias do meu bairro, notícias dos meus vizinhos, escrevia o que ia passar na sessão da tarde, enfim. E aí eu fazia esse jornalzinho à mão mesmo, escrevia à mão. Gente, quantas pessoas aí que ainda escrevem à mão, hein? Pelo amor de Deus, porque tem muita gente que só faz no celular hoje em dia, né? Vamos combinar. Mas eu escrevia à mão. Que tem gente visitando. O povo escreve ainda à mão, ô Ângela, por aí ou não? Aqui, ó. Tem gente virar a câmera aqui para ver. Tem gente escrevendo agora aqui. Enquanto você está falando, estão escrevendo. Hoje em dia isso é muito raro, tá? Hoje em dia isso é muito raro.
O que acontece? Eu também, amiga do caderno, você me representa muito. Vocês que estão com caneta e papel, vocês me representam muito, viu? Muito mesmo. Aí o que acontece? Eu comecei a fazer um jornalzinho chamado Jornal da Cá, eu tinha 11 aninhos de idade. E aí eu lembro que tinha umas notícias assim, o cachorrinho da dona Neide, do portão tal, da rua tal, do número tal, fugiu. Por favor, quem encontrar o cachorrinho da dona Neide? E aí eu ia escrever na mão. Então, sim, sempre gostei de jornalismo. E também por uma outra questão. Na época que eu comecei a estudar, passava uma série de TV chamada Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman. E aí eu assistia aquilo no domingo, na hora do almoço, e eu achava incrível, porque eu olhava a Lois Lane como repórter, né? A Lois Lane, enfim, namorada, né, do Superman, do Clark Kent. E aí eu olhava a Lois Lane em ação e eu falava assim, eu quero ser como ela. Eu quero muito ser como ela. Então, assim, olha que loucura, né? Não sei se é uma coisa que a gente já vem com a gente ou a gente vai desenvolvendo, mas eu sei que o super-herói, a Lois Lane tiveram a ver com a minha formação. O fato de eu sempre ler o jornal que meu pai deixava sobre a mesa de manhã, no café da manhã, também me influenciou a escolher jornalismo. E até mesmo, como eu disse, o fato de eu criar meu próprio jornalzinho. Só que aí tinha um problema muito sério, inclusive. Como é que eu ia pagar a faculdade? Como que se paga a faculdade? Como é que você... Eu lembro que meus pais, eles sentaram comigo e eles falaram assim, olha, é o seguinte, Karina, você quer fazer jornalismo mesmo, né? Eu falei, quero. Eles falaram assim, a gente não tem dinheiro, então você vai ter que trabalhar. A gente não tem dinheiro, a única coisa que a gente consegue ter, na época, era cerca de R$ 50 por mês esse cursinho que eu fazia de computação, e era bem apertado já para os meus pais pagarem esses R$ 50 por mês. E aí eles falaram assim, olha, a gente não tem como pagar a faculdade para você, você vai ter que arrumar um emprego. Aí eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada, não sei fazer absolutamente nada. Estou saindo da escola, não tenho uma formação, não tenho um emprego, não tenho, enfim. E eu preciso trabalhar para pagar minha faculdade, já que eu quero, né? Se eu quero realizar meu sonho, eu preciso. E aí o que que eu fiz? Eu comecei a pensar assim, e se eu me dedicar muito aqui nessa escola de computação e aprender tanto, mas tanto informática, que eu possa me transformar, de repente, numa professora, numa instrutora de computação. E foi isso que eu fiz, gente. Então, eu tinha aula de segunda e quarta, e só de segunda e quarta, das 2 às 3 da tarde. E aí eu comecei a ficar além do meu horário nesse cursinho de informática e comecei a frequentar também de terça, quinta e sexta. Ou seja, eu ia no cursinho todos os dias. Por quê? Porque eu pegava a apostila, ficava num cantinho e pedia para os instrutores me ajudarem. E eu ficava lendo, estudando, estudando, sozinha, por conta própria mesmo, estudando, tentando aprender as ferramentas do Word, as ferramentas do PowerPoint, as ferramentas do Excel, que antigamente a gente tinha que aprender tudo isso. E aí, um belo dia, um instrutor faltou. E Quantos aí anos você falaram, tinha, Karine? eu tinha 16 para 17 anos. E aí esse instrutor faltou. E aí falaram para mim, né? Falaram assim, olha, o Valdomiro, nunca vou me esquecer desse dia. O Valdomiro não veio. Então a turma dele já tá aí na recepção, a turma de alunos, né? E a gente vai dispensá-los, porque o Valdomiro não tá aí. E aí eu falei assim, o que que essa turma dele tá aprendendo? Ah, eles estão no capítulo 4 da apostila de Excel. E vocês sabem que Excel, né, aquela coisa de planilhas e números e tal. Pois bem, mas eu estava estudando, não se esqueçam, estava estudando todos os dias. Aí eu falei, deixa comigo, eu dou aula. E aí o pessoal falou assim, mas como assim? Você é nossa aluna, você fica aqui estudando, tá? Eu falei, exatamente por isso. Para quando surgir uma oportunidade, eu tá pronta. Eu vou lá e vou dar a aula do capítulo 4 da apostila de Excel. Pode deixar. E fui. Então, aquela menina que tinha vergonha de ir na padaria, de ter que pedir pão ou de ter que se comunicar com alguém, de repente criou coragem para falar: deixa comigo, eu dou Deixa aula. comigo que eu dou essa aula. Que eu falei, meu Deus do céu, como assim? Depois, imediatamente eu devo ter me arrependido, Ângela. Eu devo ter me arrependido. Porque eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível que eu topei isso. Quando eu vi a turma entrando dentro do laboratório, cada um sentando no seu computador, eu falei assim, o que que eu tô fazendo da minha vida? O que que eu tô fazendo da minha vida? E assim, podia dar muito certo, como podia dar muito errado, mas deu certo. Por quê?
porque os alunos gostaram da aula, entenderam todo o conteúdo, elogiaram a aula para o diretor, e esse diretor chegou em mim e falou: nós vamos te contratar como uma instrutora fixa da nossa escola. E assim eu consegui o meu primeiro emprego, para poder pagar minha faculdade de jornalismo. Eu falei: agora sim, dando aulas, quanto mais aulas eu pegasse, mais dinheiro eu ganhava, né? Eles pagavam em hora aula, né? Então, quanto mais aulas eu desse, mais dinheiro eu ganharia e, portanto, eu conseguiria bancar minha faculdade de jornalismo. E assim foi, dando aula de segunda a sábado, o dia inteiro, e estudando à noite. E aí você fez o período todo de faculdade assim, ou foram surgindo oportunidades enquanto você estava Não, fazendo a não. faculdade? Surgiu uma oportunidade excelente quando eu estava no meu segundo ano. Eu não sei se vocês estão nessa fase já de se preocuparem com a faculdade, se vocês pensam sobre isso, se vocês estão aqui Estão ouvindo. comemorando aqui, aliás, vou dar um aspas aqui, uma salva de palmas para os alunos que passaram na primeira chamada aí da Unicamp. Temos alunos aprovados na Unicamp da primeira fase, Ai, palmas para vocês. que E lindo parabéns isso. para os que estão online, os que estão presenciais. Parabéns para todos vocês e reforço, o conhecimento ninguém tira de vocês. É o que de mais tem valioso no mundo. Eles podem te tirar bens materiais, eles podem até tentar tirar sua dignidade, mas o conhecimento ninguém vai tirar de vocês, tá? E aí aconteceu o seguinte, eu estava no segundo ano de jornalismo, e aí foi criado um projeto que existe até hoje, e beneficia as pessoas até hoje, chamado ProUni. Poxa, hoje todo mundo conhece o ProUni, né? Você vai lá, tira a sua nota boa do Enem, se inscreve no ProUni e você consegue, né, enfim, fazer sua faculdade, de repente, com uma bolsa ou com desconto. E eu fiz o ProUni, gente. No segundo ano de faculdade surgiu o ProUni, eu falei, eu vou tentar, vou tentar. Aí fui lá, fiz a prova do Enem, estando já no segundo ano de facu. E aí eu consegui, gente, passei e consegui bolsa de 100% de jornalismo. Então, o curso de jornalismo que dura 4 anos, 2 anos eu estava pagando normalmente, aí surgiu o ProUni, então o terceiro e o quarto ano eu não precisei mais pagar por conta da bolsa de 100%. E aí eu falei assim, vamos em frente, Karina, é sobre isso, é sobre isso. Agora eu já não tenho mais que pagar a faculdade, já dá uma aliviada, porque aí eu posso me focar agora em tentar arrumar um emprego na área. Porque aí, quando você finalmente entra para fazer sua faculdade, você começa a ser meio que atormentado por um fantasminha que diz assim para você: agora você precisa arrumar um trabalho que tenha a ver com a sua faculdade. Ou seja, um estágio. Você precisa de um estágio, você precisa começar a colocar em prática tudo aquilo que você vai aprender na faculdade. E é aí que entra o meu estágio em rádio. É assim que eu entrei em rádio. Uma amiga minha disse para mim que tinha uma vaga na rádio 89 FM, a Rádio Rock. Quem é de São Paulo aqui deve conhecer essa rádio. E aí. Gosto muito, inclusive. Estão dizendo aqui que é a melhor rádio do Brasil. Não, a Mix é a melhor, né? A Mix é a Olha, vou melhor. contar aqui, em matéria de estrutura, a 89, ó. É. Foi minha porta de entrada e eu sou muito grata até hoje, porque eu aprendi muito na 89. Eu fiquei na 89 por quase 7 anos, né? 6 anos e meio, mais alguns meses aí, quase 7 anos eu fiquei na 89. E eu entrei lá como estagiária, né? Eu entrei lá para atender pedido de ouvinte. Então, sabe ouvinte quando liga para a rádio e fala assim: olha, eu quero participar da promoção tal e eu quero ouvir uma música de fulano de tal. Aí eu ia lá e colocava o registro lá de que a pessoa queria participar da promoção e queria ouvir uma música determinada lá. Pois bem, esse era o meu trabalho. E aí surgiu uma vaga dentro do departamento de jornalismo. E eu falei, eu vou tentar me concorrer, vou tentar concorrer, vou tentar me inscrever, vou tentar, sei lá, tentar uma oportunidade no jornalismo da 89. Só que era eu disputando com outras 19 pessoas, porque eram 20 estagiários tentando a mesma vaga. E aí, gente, existe uma coisa que eu queria conversar muito seriamente com vocês, que é acreditar realmente em vocês, no potencial de vocês. Porque às vezes a gente se coloca para baixo e a gente se compara com o outro. E eu fiz muito isso nessa época. Eu olhava para o meu lado e eu falava assim:
Mas aquela pessoa ali fez uma faculdade importantíssima. Aquela pessoa ali tem mais potencial que eu, já tem mais tempo aqui na 89. Certeza que aquela pessoa vai passar. Ah, aquele ali é amigo do diretor. Talvez ele possa ser beneficiado. Eu comecei a me comparar. Eu comecei a achar que jamais haveria oportunidade para mim ali na 89. Mas ainda assim eu falei, pela experiência, eu vou fazer o teste. Vai que, né? Qual que era o teste? Eu vou até dividir com vocês. Vocês conhecem o Snoop Dogg? Conhecem? Todos aí conhecem o Snoop Dogg? O Aqui teste era o sim. seguinte: eu tinha que pegar uma matéria do Snoop Dogg, a galera do online respondendo joinha, boa. Eu tinha que pegar uma matéria do Snoop Dogg, que estava em inglês, passar para o português e escrever essa matéria no formato que o locutor fosse ler no ar, na rádio, ao vivo. Esse era o teste. E aí eu falei, nossa, teste difícil, hein? Porque eu vou ter que traduzir o texto, depois eu vou ter que adaptar esse texto para o locutor poder falar. Por quê? O texto que vai na mão do locutor tem que ser um texto mais fácil. Ele não pode gaguejar, ele não pode se prender ali nas palavras, tem que ser um texto muito mastigado, muito facinho, muito simples. Reparem quando vocês ouvem algum rádio, algum locutor falando, ele nunca vai ter um texto muito complicado para ler, porque senão ele pode se embananar ali no ar todo ali e travar a língua dele, né? Pois bem, era o meu desafio. Eu fiz o texto do Snoop Dogg, traduzi o texto do Snoop Dogg, fiz o textinho do Snoop Dogg, e aí eu passei, gente. Passei. As outras 19 pessoas que eu fiquei me comparando, que talvez tivessem feito uma faculdade com um nome maior ou algo do tipo, que estavam lá há mais tempo, nada disso significou. Porque o que significava naquele momento era eu provar que eu era capaz daquele trabalho. E aí, Você passei. mostrou a sua essência ali, né? Você colocou a sua essência no papel ali. Você se colocou no papel da pessoa que estaria ouvindo a notícia, é isso? Exato, isso que é o mais importante. Quando eu escrevo uma notícia para o rádio, e eu escrevo todos os dias, inclusive escrevi uma hoje que deu trabalho, eu tenho que pensar o seguinte: se vão ter muitos R's, por exemplo, muitas letras R's coladas, sabe aquela coisa do rato roeu a roupa do rei de Roma? Você tem que tomar muito cuidado para aquilo não estar no meio de um texto, um monte de R junto. Você tem que se preocupar com o fato do locutor bater o olho naquele texto e ele pegar o principal. Qual que é o principal do jornalismo? É o lead. O que é o lead? É o quem fez o quê, quando, como, onde e por quê. Então você tem que responder todas essas perguntas. Então, o Bruno Mars Ao lança fazer uma música. matéria, Oi? ao fazer uma matéria, você tem que responder todas essas Todas perguntas. essas perguntas. E eu tenho que responder essas perguntas de uma forma muito fácil. Eu não posso dar uma volta grande. Sabe por quê? Porque se põe aqui no meu lugar, gente. Às vezes você tá lá e de repente está mexendo lá no rádio, numa estação de rádio e tal. Aí de repente você pega o locutor falando uma notícia, mas você pega da metade. Se você pegar a notícia da metade e ainda assim ela tiver de um jeito bem didático, bem fácil, você consegue entender. Agora, se você der uma volta gigante, for querer contar uma história gigantesca e tudo mais, você já perdeu o seu ouvinte. O mais importante da comunicação é a mensagem. Eu tenho aqui o meu emissor, que é quem envia a mensagem, e eu tenho aqui o meu receptor, que é quem recebe a mensagem. Essa mensagem aqui que vai de um para o outro, ela tem de ser extremamente clara, extremamente didática. Que é para aquele cara lá que está lá, de repente, o motorista de Uber, está lá dirigindo lá e está ouvindo a Rádio Mix. Ele não precisa parar de prestar atenção em tudo que ele está fazendo para ouvir. Ele tem que simplesmente ouvir e entender. Senão, você perde o seu ouvinte. Você tem que ser extremamente didático. Você tem que pegar na mão do seu ouvinte e falar: vem aqui comigo, que eu vou te mostrar o que que é. Então, tem gente, por exemplo, que não sabe quem é a Lady Gaga. Pode parecer bobo eu falar isso, mas tem gente que não sabe quem é. Então, eu preciso explicar no ar que é uma cantora pop de sucesso, que já lançou muitos discos, mas que também agora está atuando em alguns filmes. Eu tenho que situar o ouvinte sobre o que eu estou falando.
porque a gente não pode excluir ninguém. E para eu não excluir ninguém, eu tenho que ser didática. Eu tenho que falar direto, didática e facilmente. Nada de usar palavra difícil, nada de usar coisa esquisita. Quer ver? Eu vou dar um exemplo engraçado para vocês. Sabe uma coisa que eu não posso falar no ar de jeito nenhum? Acontece muito de uma banda lançar um álbum, certo? Uma banda lançar um disco. Eu nunca posso falar a frase o álbum da banda. Tenta falar isso rápido. O álbum da banda. Fica estranho, fica esquisito. Reparem que sobra uma palavrinha ali no meio, sobra um bumbum ali no meio, gente. Se O você álbum falar da o banda. álbum da banda, quem É, estiver ouvindo vai falar assim, o que é que tem o bumbum aí? é. Reparem nas coisas que a gente tem de prestar atenção para na hora de que o locutor for ler, ele ler e todo mundo entender certinho, não entender a mensagem de forma errada. E como é que foi? Você falou aí, mostrou um grande diferencial, que era o inglês. Se você, de repente, pegasse a matéria, você não sabia qual era o teste, e se, de Não, não faz repente, ideia. apareceu o texto lá, pega do inglês e passa para o português. Se você não soubesse inglês, já era. Já Né? Então, e como é que foi para aquela menina que não tinha dinheiro para a faculdade, ou que os pais pagaram com sacrifício um curso de informática, estudar inglês? Como é que você estudou inglês, Karen? Então, Angela, na verdade, eu não estudei inglês, eu estudava por conta própria, como forma de diversão, na verdade. Acho que tem muita gente que deve fazer isso por aí, que é através da música, através de filmes, através de séries. Então, por exemplo, eu gostava muito de comprar CDs, né? Nos anos 90 era muito comum a gente ouvir as músicas muito em CDs, e os CDs vinham aquele encarte com as letras das músicas. Só que, gente, na minha época, não tinha o Terra Letras, aonde eu podia ir lá e traduzir no Terra Letras. Ou, por exemplo, jogar no YouTube uma música traduzida, né? Não tinha nada disso. Então, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar o meu bom e velho dicionário de inglês e ir traduzindo palavra por palavra até eu conseguir traduzir as músicas que eu queria. E foi assim, nessa base meio que da brincadeira, de tentar articular ali música, filme, série. Série, por exemplo, filme, eu ficava assim, olhava para o que o cara falava e olhava rapidinho a legenda para ver o que, que ele queria dizer. Chega uma hora que aquilo começa a internalizar em você. Chega uma hora que você começa realmente a entender. Então, não, eu nunca fiz curso de inglês. Meus pais, como eu disse, não tinham dinheiro. Teve um episódio, inclusive, meio traumatizante na minha vida, que os meus pais tentaram me levar para me matricular numa escola de inglês. E aí, quando apresentaram os valores para eles, eles ficaram chocados com os valores. E eles saíram chorando dessa escola de idiomas. E eu falei, puxa, não vai dar para fazer, né, mãe? Ela falou, a gente não consegue ainda, Karina. Então, assim, não tinha como fazer curso de inglês. Então, eu tinha que me virar. Mas aí eu transformei isso numa diversão, na verdade, né? Porque descobrindo as letras das músicas, os filmes, das séries, eu fui aprendendo. Então, quando surgiram oportunidades, inclusive de entrevistas hoje em dia na minha carreira em inglês, não pensem que eu fiz cursinho depois disso. Eu não fiz, não. Continuei nessa questão do estudo diariamente. Então, se você tem vontade de aprender alguma coisa, e é aí que eu quero chegar, você precisa focar naquilo e realmente tentar. Então, por exemplo, na minha casa, às vezes eu tô sozinha, pode parecer loucura o que eu vou falar, tá? Não deem risada de mim. Mas se eu vou falar de repente, que bolo gostoso que eu comi na cozinha agora há pouco, eu tento transformar essa frase pro inglês, na minha cabeça, sozinha, em casa. Por quê? Porque isso exercita no meu dia a dia o idioma, o inglês, né? Então, olha, daqui a pouco eu vou sair para comprar um pão. Preciso passar na farmácia. Eu coloco essas frases na minha cabeça e transformo elas em inglês para que o inglês esteja sempre presente na minha vida. Porque, gente, tudo é treino, tá? Tudo nessa vida é treino, prática, treino, prática, treino, prática. Tudo, absolutamente tudo. Então, até o inglês, se eu ficar sem praticar, eu vou esquecer. Então,
O tempo todo o inglês está aqui comigo. Tô lá ouvindo a música e tô tentando traduzir. Não consegui? Vou lá pro Google. O que que é essa palavra aqui que eu nunca ouvi? Sabe? Então, é muito importante esse comprometimento de verdade de vocês com vocês mesmos. De que quem quer, faz por onde. E depois que você passou nessa vaga aí concorreu com os 20 estagiários e passou. Como é que foi de lá? Como é que E, seguiu tua então, carreira? a carreira seguiu da seguinte forma: eu saí da 89 depois de quase 7 anos, né? E aí eu vim trabalhar aqui na Rádio Mix. Na Mix, não se assustem, mas na Mix, o ano que vem, agora em janeiro, eu completo 14 anos de Mix. Gente, 14 anos de Rádio Mix. Eu me sinto muito em casa aqui, eu amo esse lugar, amo esse lugar. Eu amo estar envolvida com as pessoas, são pessoas muito legais, muito do bem. E essa questão de trabalhar em rádio tem uma coisa que me atrai muito, que é o fato de não ter uma rotina. Então, às vezes, eu chego para trabalhar e eu falo assim: bom, o que que eu tenho para fazer hoje? Hoje eu tenho que escrever uma matéria para o site, eu tenho uma entrevista para fazer com um artista, eu tenho que entrar ao vivo num programa Mix Tudo, que é um programa diário aqui, às 18 horas, todos os dias. E aí eu me programo, certo? Me programo assim, eu acho que eu estou me programando. Mas aí tudo sai do eixo. Por quê? Porque às vezes o meu chefe me liga e fala assim: olha, vai chegar uma banda aí e a gente tem que entrevistar agora. E aí, cadê meus planos? Os meus planos vão tudo por água abaixo. Então, assim, jornalismo não tem rotina. Pode acontecer, por exemplo, de acontecer alguma coisa muito importante, pode falecer um artista, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para escrever, e aí é uma dificuldade maior ainda, porque escrever sobre algo triste é muito complicado, porque a gente é uma rádio FM, a gente é uma rádio que leva música, leva alegria, leva entretenimento. Então, escrever notícias como essa é mais complexo, e eu tenho que ter um cuidado muito especial para tratar de cada uma dessas notícias. E aí é como eu disse, não tem rotina. Todo dia é uma surpresinha para mim. Então, de repente é uma entrevista, de repente eu vou ter que sair daqui da rádio para entrevistar o artista em outro lugar, de repente é um dia de um show que eu tenho para cobrir. E aí já adianto para vocês, por exemplo, sábado eu vou trabalhar. Vou trabalhar no show da Dua Lipa, no estádio do Morumbi. Então, assim, mas Karina, Entenderam por que que eu quero ser a melhor amiga dela? Entenderam? mas aí é que tá, gente, ó. Veja bem, eu vou me explicar. Quando eu falo vou trabalhar no show, o que que eu quero dizer? Eu tenho de aparecer nas redes sociais da rádio, falando sobre curiosidades da Dua Lipa, sobre as músicas que ela vai cantar, e tudo mais. E não só isso. Durante o show, eu fico o tempo todo anotando as partes mais importantes, o que que ela conversou com o público, o que que ela tocou de música nova, enfim, eu tenho que escrever tudo para postar ainda no site da rádio, um review de como foi aquele show. Então, assim, é uma coisa boa e ao mesmo tempo complexa, porque às vezes você quer cantar e você não pode cantar. Porque às vezes eu tenho que entrar no ar pro locutor aqui no rádio e entrar e falar assim: olha, o show foi incrível, eu tô aqui falando direto do estádio do Morumbi, a Dua Lipa acabou de se apresentar, foi maravilhoso, ela cantou a música tal, tal e tal, e agora vocês podem acompanhar o texto completo lá no site da Mix e tudo mais. Se eu cantar o show inteiro da Dua Lipa, pular e cantar, feito uma doida, o que vai acontecer com a minha voz? Eu vou perder a minha voz. E fora que você não vai prestar atenção no que está acontecendo, né, Exato. durante o show. Durante o show eu tô ali anotando. Então, entendam como realmente é trabalho. Você tá É um ali, mix mas de emoções. você é um mix de emoções. Você não pode curtir muito, você não pode, você tem que assistir e anotar. Mas você não pode, por exemplo, cantar muito alto, empolgado, e tal, porque sua voz vai ficar rouca, você não vai conseguir dar notícia no ar. Se você não estiver prestando muita atenção e estiver só querendo dançar ali com seus amigos e curtir as músicas e tal, como é que você vai apresentar um texto bom depois para colocar no site? Então, olha só como tudo tem uma questão boa e uma questão de trabalho, né? Mas que eu amo fazer. Qual foi a primeira reportagem que você fez? O primeiro artista que você entrevistou? Foi com a Pitty.
Foi com a Pitty, gente. A Pitty, ela tem fama de ser uma artista mais durona, né? Uma artista mais severa, que responde um pouco mais, de uma forma mais direta, né? Ela não é muito de fazer firulas ali para conversar. E aí foi com a Pitty. E aí falaram para mim, Karina, você tem uma entrevista e é com a Pitty. Eu falei, meu Deus do céu. E agora? Eu era estagiária ainda de jornalismo lá na 89. E aí eu falei assim, eu vou dar o meu melhor, eu juro. E aí eu fui entrevistar a Pitty, mas, gente, eu fui tremendo. Eu fui tremendo inteira entrevistar a Pitty. Acabou que a entrevista foi super boa, eu consegui fazer um quebra-gelo ali, conversar com ela sobre o gosto musical dela. É muito importante você conhecer tudo sobre o artista. Então, quando você conhece tudo sobre ele, quando você chega na frente dele, você tem assunto. E se você tem assunto e sabe tudo sobre ele, o artista automaticamente pensa assim: essa repórter estudou, hein? E aí não tem como ele ser uma pessoa ríspida ou algo do tipo. Ele vai te tratar muito bem, porque ele sabe que você fez o seu trabalho corretamente. Vocês lembram que a gente já falou em algumas outras mentorias sobre repertório? Tenha um repertório, né? E é aquilo, seja para entrevistar, seja para falar com o empresário, seja para fazer uma entrevista de emprego que você vai chegar naquela empresa para participar, tenha repertório. Fala, você conhece a empresa, você conhece aquela pessoa. Porque se você chega lá e não sabe nem o que você vai falar, né? Fica muito, muito esquisito. Hoje à tarde eu passei a tarde inteira estudando as composições das músicas que a Dua Lipa deve cantar no sábado. Estava estudando por que ela escreveu essa música aqui mesmo. Ah, tá, foi sobre homens imaturos. Ah, tá, anotei. Foi literalmente anotando, escrevendo tudo. Por quê? Porque eu vou usar isso no sábado no show. Então eu preciso ter uma bagagem para falar com propriedade sobre a carreira da Dua Lipa. No próximo sábado tem o Oasis. Eu não sei se é da época de vocês, mas o Oasis também vai se apresentar lá. Estarei eu para trabalhar de novo. Então, assim, a mesma coisa. Eu passo a semana fazendo estudos, pesquisando músicas. Gente, é muito importante se manter sempre antenado, ligado em tudo. Ah, mas isso aqui é economia, não me interessa. Vai ser importante em algum momento para você. Ah, mas isso aqui vamos supor, futebol. Eu sou uma palmeirense doida, completamente palmeirense doida. Ah, mas o futebol não vai levar a nada, não vai me dar nenhum retorno. Gente, a semana passada fizemos aqui um programa ao vivo sobre futebol e sobre esportes no geral. Tinha 2 locutores. Olha como a gente não pode também categorizar as pessoas através do gênero delas. 2 locutores, homens héteros, ok? Homens héteros. Pois bem, o que a gente já imagina? Que o homem sabe tudo de futebol, né? A gente já imagina assim. Esses 2 não sabiam nada, absolutamente nada. E aí eu entrei no programa e eu falei, pô, peraí, é agora que o futebol vai salvar aqui a vida desse programa. E eu vou ter que ajudar a salvar, porque eu acompanho. Então, assim, não pensem que conhecimento, seja ele qual for, é descartável. Uma hora ele vai servir para alguma coisa e você vai se destacar através dele. Ah, Karina, mas eu gosto muito de videogame. Usa isso a seu favor. Usa isso a seu favor. Vai lá, cria um portal, uma página, uma rede social focando em videogame. Uma hora alguém vai te notar, vai te perceber, vai saber que você fala daquilo com propriedade, sabe? Então, acumulem repertório, como disse a Ângela. E como antes da gente partir para as perguntas, que eu quero dar um espaço para eles perguntarem, tirarem curiosidades, saberem qual foi o artista que você gostou mais, ou não foi, deixar livre para eles perguntarem. Eu quero saber como é que surgiu esse cabelo verde, como é que foi isso, aí como é que foi essa transformação de você sair e se transformar, e como, porque eu sei, mas quero que eles saibam também, há quanto tempo você pinta os seus cabelos? De verde há 20 anos. Eu tô com 40 anos. Então, eu comecei exatamente com 20 aninhos fazendo um experimento na minha franja, pintando somente a franja de verde para ver como é que ia ficar. Na verdade, gente, as pessoas atribuem muito o cabelo verde à questão do Palmeiras e tal, mas na verdade não. Na verdade, eu pintei o cabelo
de várias cores. Eu tive cabelo rosa, azul, roxo, laranja, tive cabelo bicolor, metade azul, metade pink. Eu tive todos os cabelos possíveis. Mas quando eu passei o verde, na época que eu passei há 20 anos, tem bastante tempo, não era muito comum. Então foi aquilo que me atraiu. Eu falei, não costumo ver muita gente de cabelo verde por aí. E aí eu acabei ficando com verde e adotando verde por conta disso. Mas eu resolvi mudar o meu visual, porque é um visual que eu sempre quis ter. Reparem que eu tenho bastante tatuagens, eu tenho piercings no rosto, e isso de forma nenhuma, de maneira nenhuma, me atrapalha aqui no ambiente de trabalho, né? Muito pelo contrário, né? Ninguém vê isso em mim. As pessoas veem a Karina jornalista, não a Karina tatuada, com piercing e tal. Não, é isso. Essa é outra questão importante. Vocês tendem a serem vistos por quem vocês são de verdade. Não por um adereço, ou por algo, ou por uma vontade que vocês tiveram. Aliás, eu sempre quis ter esse visual diferente e tudo mais, mas eu gosto muito quando alguém vem para mim e se refere assim: ah, você que é a Karina, a jornalista, a repórter da Mix? E não a Karina que eu vi no jogo do Palmeiras, porque lembrou só do cabelo, sabe? Não. É legal, então, que vocês sejam reconhecidos por quem vocês são de verdade. Não tem nada mais prazeroso, eu acho. Mas isso também eu sei, e eu queria que você trouxesse isso para eles. O que te fez mudar? Eu sei que você teve um episódio na sua vida que fez você mudar. E eu queria que você compartilhasse um pouco disso também para eles. Esse episódio, na verdade, foi um episódio meio traumatizante, né, gente? Vamos comentar assim. Eu tive um namorado, meu primeiro namorado sério, na verdade, tá? E eu tive um namorado, esse namorado eu tive no finalzinho, bem no finalzinho do ensino médio, como eu disse, eu demorei para dar meu primeiro beijo na boca, eu demorei para querer ter um namorado, eu demorei muito. E aí eu comecei a namorar esse rapaz, e esse rapaz ele falava assim para mim, ó, que eu não podia usar maquiagem, não podia, batom assim mais escuro como esse que eu tô usando, meio avermelhado, jamais. Aliás, quando eu chegava na escola, às vezes eu usava um batom mais forte. Ele pegava essa parte aqui da mão dele, o dorso da mão dele, e fazia assim na minha boca, esfregava na minha boca, assim, para eu tirar aquele batom. E ele falava assim: isso não é coisa de moça direita. Então, assim, eu não podia pintar meu cabelo. Meu sonho na época era ter o cabelo vermelho. E ele não deixava eu pintar meu cabelo de ruivo. Eu não podia ter piercing, eu não podia ter tatuagem, não podia nada disso. E tudo bem, na época eu estava no ensino médio, nem tinha idade para isso, mas eu não podia nada, inclusive saia, vestido, nem pensar, gente. Só podia andar de calça. E eu achava que era normal. Sabe por que eu achava que era normal? Porque ele era meu primeiro namorado. Então eu não tinha experiência, não sabia como agir. E aí eu falava assim: ah, ele deve estar certo, né? Tudo bem ele não querer que eu passe lápis no olho, ou que eu não use o batom, deve ser normal isso aí. Namorados fazem exigências, né? Mal sabia eu, né, que estava em um relacionamento abusivo, controlador, possessivo, ciumento, doentio. Ele chegou a me agredir 2 vezes, inclusive. 2 vezes, por ciúmes. 2 vezes. Eu não havia feito absolutamente nada, mas eu não podia ter amizades com meninos. Não podia ter amizades com meninos. Fosse no ambiente da faculdade, já quando eu já estava na faculdade, fosse no ambiente de trabalho, quando eu dava aula de informática, não podia. Então, assim, eu sofri muito com relação a isso. E quando nós terminamos numa quarta-feira, de uma quarta para uma quinta-feira eu oficializei que a gente terminou, no sábado seguinte, eu fui na Galeria do Rock, que muitos devem conhecer em São Paulo. É um lugar onde fica basicamente um monte de coisas de acessórios referentes a visual mais alternativo, tinta de cabelo, né? E aí eu fui lá e comprei tinta de cabelo. Comprei minhas primeiras saias, que alegria ter comprado aquelas saias. E fiz um piercing aqui pequenininho na orelha. Voltei para casa toda feliz, gente. Voltei para casa toda feliz, falando assim: eu estou liberta daquilo, agora eu posso ser quem eu realmente sempre quis ser. E achei que não podia por causa de um namorado. Foi um grito de liberdade, né? Foi um grito de liberdade. E
Eu não sei se eu atualizei você, Ângela, mas tem um tempo eu encontrei com ele no metrô. Não E sabia ele, disso. ele me encontrou no metrô e ele olhou assim pra mim e ele falou assim: Nossa, cabelo verde, você tem muito mais tatuagens e tal. Ele falou assim: Nossa, você virou mesmo uma perdida. Uma perdida. E ele estava como? Gordo, Aí, barrigudo? careca, Imaginei, careca, bem gordo, calvo, os bem. três filhos. Não, com um filho, com uma mulher que, infelizmente, quando eu vi a fotinho dela nas redes sociais, e eu vi porque minha irmã me mostrou, ela era o que eu fui. Então, assim, as roupas, o jeito, sem maquiagem. Então, eu temo, na verdade, pelo que ela possa ter passado ou esteja passando Ou nesse esteja sentido, passando. É. né? Porque pode ser que ele haja com ela como ele agiria comigo. E aí ele falou pra mim: Você se perdeu mesmo, tal? Eu falei assim: Me perdi? Onde que eu me perdi? Aonde que eu me perdi? Me fala, porque assim, eu sou editora-chefe de jornalismo da Rádio Mix, eu não uso droga alguma, a menos que você considere todinho e traquinas uma droga, aí sim, confesso toda a minha culpa aqui. Sim, eu amo todinho e traquinas, me deixe. E então não, eu não sei do que você está falando. Quem é seu namorado mesmo, Karine? Oi? Quem é seu namorado? Ah, o Quem atual? é o atual? Ah, o atual é o Denian. Aliás, hoje estamos completando 16 anos de namoro. 16 anos juntos. Eu estou enrolando ele, gente, sim. Porque eu quero fazer. Olha, gente, o pessoal aplaudindo. O que que é isso, gente? Que vergonha agora, meu Deus. Estamos completando E 16 anos quem de é o namoro. Denner? Conta para eles quem é o Denner. O Aonde o Dênia, Denner ele, trabalha? olha, ele trabalha na ESPN, no canal ESPN Sports. Vocês devem conhecer, que transmite bastante futebol americano, basquete, enfim, é um canal oficial de muitos esportes, principalmente gringos, né? Hoje, inclusive, ele vem me buscar mais tarde, porque ele está fazendo um curso muito importante lá na ESPN, porque quando trocam sabe aquelas máquinas que você tem o controle do volume do locutor, do narrador, quando o narrador vai gritar, por exemplo, gol, você tem que ter lá a mesa de som que vai controlar a intensidade daquele gol. Ele opera essas mesas ao vivo nos programas da ESPN, né? É ele que solta o gol, é ele que abaixa o gol, é ele que, né? E aí chegaram um maquinário novo lá, que eles têm que aprender a mexer, né? Tem que aprender a operar. Então, ele está nessa semana toda fazendo um curso até mais tarde, para poder aprender a operar essas máquinas, para começar também a comandar esses jogos, todos os eventos esportivos que ele faz na ESPN. Então, sim, Será acabei que é entrando ele? no. Será que você está perdida mesmo? Ou será que vocês acham mesmo que ela está perdida, que ela se perdeu? Ou será que ela se achou? Eu me achei, menina. E o mais legal, ele conta para mim até hoje que o fato de a gente ter se apaixonado a primeira vez que a gente se viu e tudo mais, foi justamente por causa do meu visual diferente. Porque É, ele falou assim: Eu gosto do fato de você ser quem você é e não ter medo disso. E eu é falei: isso. Olha, pensar que eu tava com uma pessoa que me barrava disso. É. E isso, eu faço questão que você sempre diga isso nas suas mentorias, Karina, porque é muito importante mostrar para essas meninas, para os meninos também, esse grito de liberdade, que a gente nunca pode ficar com alguém que nos molda. A gente nunca pode estar ao lado de uma pessoa que quer que a gente seja uma outra pessoa que a gente não é. Se alguém te ama, meninos e meninas, se alguém te ama, tem que te amar do jeito que você é, e não com uma máscara, para que você fique ao lado dessa pessoa. Então é muito importante a gente trazer pessoas como a Exatamente. Karina para trazer esse depoimento e para mostrar essa virada de chave. Talvez, se ela tivesse presa naquele relacionamento, hoje ela estaria em casa, casada, cuidando dos filhos, sem trabalhar, talvez nem tenha feito faculdade. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. Não, ele não queria que eu fizesse faculdade. Ele usou a Ah, famosa frase: Você não precisa trabalhar, eu te mulher minha banco. não trabalha, né? Eu te banco, você não precisa trabalhar. Eu te banco, não tem problema nenhum. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu quero ser a Lois Lane. Eu quero fazer É, jornalismo. então, isso é muito importante.
E antes de eu abrir para eles aqui, eu queria que você contasse para eles também como é que você chegou até a gente, como é que a gente te conheceu, cara? Ah, essa é a minha parte favorita. Gente, a Mix realiza muitas promoções e eu já Preste queria deixar. atenção, presta atenção, vocês aqui, escutem isso. Eu já queria deixar bem claro que a Mix realiza várias promoções aqui, que são todas de verdade, tá? Tem rádio por aí que não é verdade, tá? Só queria deixar essa dica. E aqui, a Mix é muito séria e muito criteriosa com as promoções. É sorteio mesmo, tá? E aí, surgiu uma promoção, onde a Mix levaria alguém com tudo pago, mais acompanhante, para Madrid, na Espanha, para acompanhar um show da Carol Biazin e viver ali alguns momentos com a Carol Biazin e, é claro, explorar a cidade de Madrid, explorar a Espanha e tudo mais, né? E quem ganhou essa promoção foi a Helena, a Heleninha. Cadê a Leninha? Não sei É, se está por aí. cadê a Helena? A Helena tá aí? Chamem a Helena para vir aqui. Amor da minha vida, eu amo, eu amo. E a Helena levou quem como acompanhante, gente? Levou Quem a que vocês Bia, acham? levou a Bia, Eu levou a tô Bia. sempre, eu tô sempre concorrendo para ser a melhor amiga da Helena ou ser a melhor amiga da Bia. Eu preciso ser ou da Karine, entendeu? Porque Ai, que linda, eu amo a Helena, gente. A Helena mora no meu eu coração de um amo a jeito Helena. muito Vem aqui, especial. Helena. Não, vem aqui. Ah, Helena, para com isso. Se eu tô dando minha cara a tapa aqui, você também vai dar. Aí, ó. Conte pra gente. A gente está falando, Helena, a respeito da promoção, de como a gente se conheceu. Gente, foi ano passado, vai fazer um ano, foi em novembro, né, Cá? Do ano passado, eu Isso. ganhei uma promoção da Rádio Mix para ir para Madrid para assistir o show da Carol Biazin. E aí eu podia levar uma pessoa, eu levei a Bia, e Isso. aí não levei a Angel. E aí eu acho que eu tava falando com o pessoal da rádio, aí, que era pessoal de promoção, aí mandaram mensagem pra mim falando: ai, vai a Karina Andrade pra acompanhar vocês. Eu falei, meu Deus, ela é meu famosa, porque eu ouço a rádio, né? Aí eu sempre ouvia a Karina falando lá na rádio. Eu falei, ai, meu Deus, minha amiga Karina Andrade. Aí ela me ligou de vídeo, fingindo que a viagem tinha sido cancelada. Aí eu já gostei dela, porque eu achei ela engraçada. E aí acabou que eu fui pra Madrid e a melhor parte de eu ter ganhado essa viagem foi conhecer ela, porque ela é uma linda. Ela é uma linda mesmo. Ai, que ótimo, ela vai me expor aqui, gente. Ela é a Não, mas pessoa mais querida da vida. é que foi, gente, foi uma conexão de almas mesmo, sabia? Porque eu me senti tão confortável com as meninas, a gente passa tanto perrengue. Porque pensa aqui comigo, quando a gente leva dois ouvintes para fora do país, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Aqueles ouvintes estão nas mãos minhas e nas mãos da rádio. Então é uma responsabilidade imensa, porque você tem que saber direitinho onde é que os ouvintes estão, se está dando tudo certo, se tiver algum problema, você que tem de resolver. Então, assim, é sempre uma adrenalina muito grande. Mas elas foram umas queridas tão grandes, mas tão grandes que eu falei, não, elas eu quero para minha vida para sempre, mesmo que elas não queiram. E aí, assim, foi uma conexão de alma mesmo. Eu sou muito grata pelas duas, pela vida das duas. Eu sou apaixonada por elas, elas são incríveis. E elas fizeram, com certeza, a viagem ser muito mais legal, muito mais especial. Topavam todos os passeios, queriam fazer tudo. Ai, ótimas. É assim, sabe? Viver a vida e aproveitar ao máximo a promoção que foi linda. Ai, fofinha. Obrigada, cara. Eu amei muito mesmo te conhecer. E fiquei muito feliz que você aceitou. No primeiro dia, já que a gente chegou lá em Madrid, a gente já contou tudo do Olhar de Bia e ela já aceitou ser mentora. Então, sei lá, nem um mês que a gente voltou, ela já deu a primeira mentoria Sim, e, falei, conta comigo. e nunca mais largou. Linda, obrigada. Quem quer fazer perguntas? Alguém quer fazer perguntas? Sentem aqui para fazer perguntas. Quem quiser, online Vou ver também, carinha por de favor. pessoas. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui que tá indo com Deus, gente. A chapinha já venceu. Boa noite, eu sou o Oi, adorei Richard. seu estilo. Obrigado. Eu queria saber como é que você fez, como foi o processo para poder entrar na Rádio Mix. Tipo, foi também a sensação também, tipo, queria saber. Eu vou te contar um segredo. Foi uma coisa que normalmente ninguém faria. O meu sonho sempre foi entrar na Mix. Aí eu pensei assim, falei, como é que eu vou fazer, né? Quero entrar tanto na Mix
que eu vou fazer? Já me falaram que vão me indicar lá, mas falar que vai indicar, até que ponto vai indicar mesmo, né? Muita gente fala, eu vou te indicar, eu vou te indicar. Vai indicar mesmo, será? Aí, o que eu pensei? Eu pesquisei, gente, o nome do diretor, do meu diretor, ele já foi embora, eu acho. Do meu diretor, eu pesquisei o nome dele no Google, quem ele era. Aí achei lá, Marcos Vica. Aí falei, beleza, o nome dele é esse. Joguei no nome dele no Facebook, na busca do Facebook, olha que louca. Joguei o nome dele na busca do Facebook, abri o Messenger, o chatzinho lá do Facebook, olha quanto tempo faz isso, gente. Mandou mensagem pra ele? Mandei mensagem dando de louca, falando assim, ó. Oi, tudo bem, Marcos Vica? Meu nome é Karina Andrade, eu sou jornalista da Rádio 89 FM, mas o meu sonho é trabalhar na Mix. Será que você não tem uma oportunidade aí para mim, por favor? Gostaria muito de realizar esse sonho. Segue meu currículo. Eu dei de louca, eu dei de louca. Meu, coragem, você teve muita coragem, você é Ele corajosa. respondeu, agora você vai ver a resposta. Ele respondeu assim: sim, Karina, vamos conversar na semana que vem? Precisamos de uma jornalista por aqui. Eu abracei meu notebook velho de guerra, eu corri minha casa inteira gritando. Ele respondeu, eu consegui a entrevista, ele respondeu. Aí, quando na entrevista eu cheguei na frente dele e falei que era um sonho, e era mesmo sonho trabalhar na Mix, ele falou assim pra mim: peraí, sempre foi seu sonho mesmo? Eu falei: sempre. Ele tava com o meu currículo assim na frente dele, né? Ele pegou o meu currículo, rasgou o meu currículo, amassou e fez assim: isso que você tá me falando é muito mais importante do que isso aqui. E jogou fora. Meu Deus, incrível. E aí, desde então, eu tô na Mix. Olha que atitude incrível, porque se é meu sonho, ele sabia que eu ia dar o meu melhor. Ele sabia que eu ia dar o meu melhor, então ele apostou em mim. E aí ele falou uma frase muito bonita. Ele falou: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ele falou assim: a gente estava numa sala que era toda de vidro, assim, né? Ele falou assim: seja muito bem-vinda, então. E a partir de hoje, essa minha porta vai estar sempre aberta. Sempre que você tiver qualquer coisa, você pode vir aqui conversar comigo sobre tudo. Pode ser até algum assunto pessoal. Se precisar de mim, eu estou à disposição. E vamos nos divertir muito. E aí eu falei: meu chefe, melhor pessoa. Eu sou muito fã do meu chefe. E foi isso, foi assim, dando as caras a tapa mesmo. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Vai, gente, eu quero ver carinhas. Eu tô virada pra tela o tempo todo só. Oi, Oi, Diva, boa noite. Me chamo tudo. Ai, Mariana. não me emociona. Não começa a falar de que eu já fico emocionada. Mas é uma diva mesmo, né? Não tem o que fazer. Diva, eu queria te perguntar, mesmo com todas as inspirações, mesmo com o jornalzinho que você fez do seu bairro, né, da sua cidade, Jornal da Cá. da rua, eu queria te perguntar se não houve dúvida ainda para você, ou se foi uma coisa muito certeira, muito exata, tipo assim, eu quero fazer jornalismo. É isso que eu quero para minha vida. Olha, a única vez que eu tive dúvida, na verdade não é bem uma dúvida, é uma vontade, é um sonho. Como vocês devem ter reparado, eu gosto muito de falar sobre jornalismo, sobre tudo isso. Na verdade, o meu grande, grande, grande sonho, além do jornalismo, é seguir carreira acadêmica. Porque minha brincadeira favorita na escola sempre foi, na escola não, na vida, enquanto criança, sempre foi escolinha. Então, eu sempre gostava de brincar de escolinha. Eu chamava as crianças da rua, e eu era professorinha, e eu tinha uma luzinha gigante, e eu ficava ali ensinando um monte de coisa. Então, assim, é uma vontade que eu tenho, até por ter me aprimorado também na questão de dar aulas de informática, minha vontade também é concluir um mestrado de comunicação e futuramente, quem sabe, dar aula de jornalismo. Então, não exatamente que eu fiquei em dúvida, na verdade, eu sempre quis ser jornalista, mas eu queria aproveitar o jornalismo para realizar um outro sonho, que é esse de dar aulas de jornalismo. Nossa, aí acho que eu ia. Nossa, divou, arrasou. Linda, linda, linda. Muito obrigada pela pergunta, Eu amei. que agradeço. Antes, deixa eu te perguntar, você tem 37 anos? Eu tenho 40. Eu sou de 1985.
Oi. Nossa, eu achava que você tinha uns 27, 28. Não, Chocada. não, agora acabei de ganhar o melhor elogio do ano. Mas não, eu tenho 40. Eu já fiz 40 esse ano, eu sou de 3 de julho de 85. Chocada. Obrigada, Diva. Pessoal do online, se tiver dúvidas, perguntas também, por favor, ou escrevam ou falem, tá? Quero ver vocês interagindo também. Bora lá, gente, estou aqui para isso, à disposição de vocês. Inclusive, Hello. quem depois quiser trocar ideia comigo nas redes sociais, no Instagram, Oi, Linda, pode tudo colar no bem? Instagram, meu arroba é @KarinaAndradeOn. Vão lá e a gente conversa também, tá, gente? Eu falo pra caramba. Tudo bem? Você é quem? Tá, né? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem. Tudo bem, querida? Então, eu tenho algumas dúvidas aqui. Eu trouxe um papel, simplesmente eu saí anotando. Você é Quando eu perfeito. entrei Não, mas quando eu entrei na Ladib, eu era muito prolixo, então agora acredito que eu tô um pouco melhor. Então, justamente, eu tenho duas perguntas. Uma seria uma pergunta mais na questão profissional, você como jornalista. A segunda pergunta é uma pergunta mais pessoal. Tá bom? A primeira pergunta que eu peguei de você falou muito sobre, por exemplo, ter um repertório, certo? Tanto um Certo. repertório dentro aí da profissão que você quer escolher, quanto também um repertório que você tenha com qualquer outra pessoa. Então, eu queria entender um pouco de você, como que foi essa construção da Karina, da identidade Karina jornalista, a persona, e como que você lida com isso? Você, por exemplo, notou que em algum momento da vida você acabou tirando a sua essência da Karina, sendo jornalista, ou como você lida com isso? E a segunda questão que eu tenho é a questão que você informou que era um pouco tímida. E eu tenho muita coisa parecida com você, porque eu era muito tímido quando era pequeno. E aí, a partir do momento que eu fui crescendo, eu comecei a ver que eu tenho alguma coisa com comunicação. De fato, eu não segui a área, mas hoje eu estou tentando me redescobrir. E aí, eu queria muito entender essa questão sua de como foi, qual foi o momento em que você parou naquela questão de se comparar. Qual foi o clímax ali da sua história em que você conseguiu identificar que você tinha um potencial para ser o que você quisesse? Que você realmente, por exemplo, a partir do inglês, se eu quero aprender, eu consigo. Então, seriam essas duas questões. Perfeito. Vamos lá. Questões que eu preciso levar para terapia depois também. Porque, olha, Na minha, terça-feira que vem. tamo junto. A questão com relação à essência de Karine jornalista, eu acho que as duas se misturam. Mas eu acho que vem mais de uma questão de base familiar também. Existe uma coisa que os meus pais sempre pregaram dentro de casa, acima de qualquer coisa, que é o respeito. O respeito à educação. Então, eu acho que a Karina essência, a Karina pessoa, vamos falar da Karina CPF e da Karina CNPJ. A Karina CPF sempre foi muito preocupada com o fato de ser educada e ter respeito às pessoas. E isso sempre foi uma característica minha. Então, aquela coisa de você ter respeito de verdade, de coração pelo seu próximo. Não fazer com o outro que você não quer que faça para si. E aí eu levei isso, na verdade, da minha essência como CPF, como Karina, para o meu trabalho. E eu acho que isso foi o diferencial para eu me tornar uma jornalista que hoje é respeitada por grandes bandas, sabe? Hoje, bandas grandes chegam aqui na rádio, a própria Pitty, e eles vêm conversar direto comigo, eles vêm falar direto comigo, porque já são 20 anos entrevistando eles. Mas sabe por quê? Porque eu sempre tive respeito e educação por todos eles. Eu nunca fiz uma pergunta pessoal para nenhum deles, do tipo, ô Pitty, mas eu quero saber por que você largou do seu marido. Poxa, ela veio aqui divulgar a nova música dela. Ela quer falar sobre a nova música. Aí eu vou lá e pergunto para ela sobre filhos, sobre marido, sobre... Sabe? Não, não. Então, assim, eu sempre tive essa divisão muito correta na minha cabeça. Eu preciso ser sempre educada e respeitosa. Acabou. O resto é consequência do meu trabalho. E aí vira uma consequência gostosa, porque você começa a fazer amizade com as pessoas. Gente, sabe quem que é um dos meus melhores amigos? Eu vou contar aqui, se vocês derem risada, eu vou ficar... O Supla. O Supla. O Supla. O Supla, gente, o Supla me liga do absoluto nada, nada. Ele me liga e fala assim, e aí, Green Hair,
Como é que você tá? E não sei o quê. E quer falar de futebol, e quer falar de aleatoriedade, sabe? Gente, o povo rindo da minha Eu cara. achei isso mais aleatório do que o álbum da banda, mas eu adorei. O álbum da banda. Você vai ficar pra sempre com esse álbum da banda na cabeça aí. Se chama Cacofonia, essa parada. É esquisito, né? E você perguntou também a respeito de que forma eu mudei a minha forma de pensar, né? Isso, sobre a comparação. Qual foi o momento ali da sua vida que você falou, não, a Karina agora vai focar em entender que eu tenho potencial e eu consigo fazer isso? Eu acho que foi realmente. Eu vou ser muito sincera com você. Eu acho que são em alguns momentos em que você é colocado à prova e você vence. Então, por exemplo, eu tive aquele processo seletivo da 89, onde eu olhava para o meu lado e o povo tudo na USP, tudo na Casper Libero, pagando horrores, toneladas de dinheiro, e eu lá fazendo Universidade Cruzeiro do Sul, sabe, que era a mais acessível que eu podia fazer na época e tal. E eu falei, eles vão passar, eles vão ganhar e tal. Ok, teve esse momento, eu passei. Então, essas pequenas provações fazem com que a gente acredite mais na gente mesmo e pare de ficar se comparando. Mas eu posso falar a verdade para você? Isso nunca vai parar. Essa que é a verdade. O ser humano, ele é falho e ele é inseguro. Então, se eu disser para você agora, olhando nos seus olhinhos aí pela tela, e falar assim, hoje eu estou segura, hoje eu estou tranquila, hoje eu não me cobro, hoje eu sou, sabe, eu confio plenamente nas minhas convicções todos os dias, eu estaria mentindo. Então, eu acho que faz parte da gente, como ser humano falho e que evolui todos os dias, admitir para a gente mesmo, e agora admitindo para todos vocês, que eu sou insegura às vezes. Que às vezes eu tremo na base, sim. Que às vezes eu acho que não vou dar conta do recado. E tá tudo bem admitir isso. Tá tudo bem falar, gente, ó, a pressão tá grande aqui, eu não sei se eu vou dar conta disso, não. Sabe, eu tive que pedir uma assistente aqui pro jornalismo, porque, gente, eu não tava vencendo. Eu estava sendo redatora, eu estava sendo repórter, eu estava sendo apresentadora, eu estava indo para fora do país, cobrir um monte de coisa. Todos os shows no final de semana era somente eu. Eu falei, eu preciso dividir meu trabalho, eu tô ficando louca, eu tô enlouquecendo, é muito trabalho. Então, assim, eu mentiria se eu dissesse para você, não, virou uma chavinha e agora eu super confio no meu taco. Não. Todo dia a gente acorda com uma insegurançazinha, que pode ser desde uma questão profissional até uma questão de, putz, minha franja tá rebelde hoje, que saco, ela não tá parando no lugar. Mas todo mundo vai ter uma insegurança. E tá tudo bem admitir essa segurança. A gente é falho, a gente é ser humano e a gente aprende sendo até inseguro. A gente aprende a melhorar e aprende a ressignificar aquilo para melhorar depois outras coisas na nossa vida. Tô sendo sincerona, hein? Então, acho que eu vou postergar minha terapia. Então, não, mas a minha última pergunta e é bem basiquinha. Qual o conselho que você daria para alguém que quer melhorar a comunicação e, dentre isso, também que pensa em seguir a comunicação? Que conselho você daria? O conselho que eu daria é façam amizades com pessoas no meio do tipo acompanhar mesmo, seguir no Instagram, profissionalmente falando, tá? Então, por exemplo, se você quer ser um repórter, siga grandes repórteres. Você quer ser um redator, você quer ser uma pessoa que trabalhe mais com técnica, siga pessoas do meio. Você se identifica com uma emissora, com um rádio, siga os programas, saiba a linguagem de quem você está falando ali. Então, esse é uma questão. Aí você curte post, você manda recado, faz que nem eu fiz, dei de louco e mandei mensagem pro meu futuro chefe, falando assim, oi, tudo bem? Eu quero um emprego. Enfim, mas acima de tudo, eu acho importante, se você quer ser um comunicador mesmo, um comunicólogo, falar ao microfone, treine, treine. Dizem que essa coisa de falar sozinho é uma questão ruim e tal. Gente, não, falar sozinho, todo mundo fala sozinho, qual é? Eu vivo falando sozinho em casa. Então, assim, o que eu fazia? De verdade, tá? Eu pegava os meus ursinhos de pelúcia. Não me zoem, se eu ouvir risadinhas daí, eu vou até aí. Eu pegava meus ursinhos de pelúcia. Botava todo mundo, botava todo mundo na frente ali da cama. Pegava, geralmente, uma escova de cabelo, tá?
ou um desodorante também. Ia lá pra frente dos meus ursinhos e falava assim, gente, estamos aqui direto do show do fulano de tal. E aí eu ia treinar, fingindo que os meus ursinhos era literalmente a minha plateia, o meu público, e eu tava treinando texto, passando texto, apresentando o que eu ia falar, sabe? Hoje eu não preciso mais desse teste, porque, poxa, são 20 anos de profissão, mas ajuda muito. A gente acha besteira, mas você está exercitando na prática ali o que você quer ser, sabe? E outra, nada mais legal do que você colocar ideias para fora, gente. Nada mais legal. Viu alguma coisa na rede social? Viu algum post bonito que está escrito por Clarice Lispector, por Fernando Pessoa? A gente vê um monte dessas fotos virais de frases bonitas. Pega uma frase, pensa sobre ela e fala assim: vou gravar um story no meu Instagram falando sobre o que eu achei dessa frase. Pronto. Gente, isso já é um treino sobre se comunicar, sobre falar, sobre dar a cara a tapa, sabe? E não tenham medo. Não tenham medo. Não façam como eu de serem tão tímidos. Pensem que vocês estão falando ali, mas tem gente que queria estar falando no teu lugar. Então, assim, todo mundo... Gente, a comunicação é tudo. O diálogo evita uma guerra. Literalmente. Então, botem isso para exercitar. Querem ser comunicadores? Falem. Falem com tudo e com todos, sobre tudo e todos. Sejam comunicólogos de verdade, no dia a dia de vocês. Não esperem estar numa entrevista de emprego. Arrasou, Diva. Muito obrigado, viu? Mesmo com os ursinhos, né? Tá tudo bem, então. Tá bem? Me ajuda? Amigo, Ai, que chique. Ai, meu Deus. Ali? Boa noite. boa noite. Você sabe que eu continuo te seguindo e acompanhando tudo, né? Posso contar uma curiosidade? Deve. Na mentoria, na formatura, eu vi você, eu tava assim, e eu vi você do lado, eu falei, nossa, quero tirar uma foto com ela, mas aí depois eu não vi mais. Oh, meu Ficou Deus, a devendo. gente não tem foto junto Ficou daquele dia? devendo. Hã? A gente não tem foto daquele dia, então. A gente vai resolver Não. isso. Eu vou aí, eu vou conversar com o pessoal aí. Eu vou aí num dia que tá todo mundo aí. E eu queria saber qual que é o maior desafio em trabalhar em rádio. Você ali todo dia, entrevista, programa ao vivo. Qual que é o maior desafio nisso tudo? O maior desafio é tentar manter minha sanidade e não ficar doida. O maior desafio é eu tentar organizar. Então, por exemplo, aqui existe uma coisa na rádio que a gente chama de prioridade é sempre o ar. Então, eu posso ter um monte de coisa para fazer aqui. Se algo importante realmente aconteceu e que precisa dar notícia, a prioridade é o ar. Então, eu tenho que entrar no ar na rádio ao vivo e dar aquela informação. Então, é sempre assim, prioridade o ar. E conforme a prioridade é o ar, depois eu vou estabelecendo o meu cronograma do dia a dia. Eu acho que o maior desafio do meu dia a dia é fazer com que ele renda, é fazer com que eu consiga entregar o máximo possível de conteúdo no dia, que eu consiga escrever as matérias, que eu consiga fazer entrevista, que eu consiga ir para um evento, voltar, que eu consiga entrar no programa ao vivo. Eu acho que está em conciliar tudo que eu tenho que fazer aqui. Por exemplo, para estar aqui batendo um papo com vocês, eu consegui adiantar os meus afazeres todos e deixar tudo tranquilo para só ficar focada em vocês. Acho que esse é o grande desafio. Uma das melhores mentorias é a sua. Obrigada. Eu vou aí para a gente tirar a foto, prometo. É necessário. Vai ter formatura esse ano também. Se me convidarem, eu apareço. Tem que convidar, hein? Tem que convidar. Eu apareço, não nego convite da formatura, não. Convidadíssima. Está mais do que convidada. Mais alguma pergunta? Vamos lá, última pergunta para a gente fechar. Vamos lá. Quem mais quer fazer pergunta? É só você? Tem mais duas. Então, ela, depois a gente fecha aqui.
Oi, Karina, tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer. Vou fazer a pergunta. Eu sou Denise, eu também sou da edição do Davi, eu também assisti sua mentoria a primeira vez. O que eu não tinha reparado, só uma coincidência que eu reparei, é que você e a minha mãe fizeram a mesma faculdade no mesmo tempo. Você e ela nasceram no dia 3 de 85, só que ela é de maio. E ela fez jornalismo também. Só que ela foi pro jornalismo corporativo. Aí você falando, eu falei assim, será que ela fez ela fez a IMB, só que eu falei assim, você fez Cruzeiro, mas foi por pouco, vocês fizeram a mesma coisa. Sua mãe e eu somos almas gêmeas separadas. Só que a minha mãe é corintiana. Oh. Tudo bem, todo mundo tem defeitos. Pois é, né? Tudo bem, nossa, que legal, quantas coincidências gostosas. Enfim, eu queria entender como que você se prepara para uma entrevista, como você se direciona, como que você faz, tem um feeling de como vai ser essa entrevista e vai entender, tipo, tá, eu preciso direcionar para esse lado, por exemplo, vamos supor que você vai entrevistar um artista e ele tá totalmente perdido, ele tá indo para um lado que não é isso que você deveria falar, e aí você tá, meu Deus do céu, como que você vai dando a letra da entrevista? Como que funciona? Eu insisto, mas vamos lá. Primeiro, eu vou sempre muito preparada na parte da pesquisa. Então, assim, eu já vou para a entrevista sabendo até o tipo sanguíneo da pessoa que eu vou entrevistar. Então, assim, eu penso assim, o que ele quer divulgar? É um disco? É um clipe? É um single só? O que ele quer realmente divulgar? E aí, quando que você conquista o artista? Simples, começando a sua pauta de perguntas por onde ele quer falar. Não adianta eu chegar nele, por exemplo, e falar assim, me fala qual é a sua relação com o Brasil. Sabe, perguntar para um artista, já falar direto nisso. Não, primeiro você tem que ganhar o artista. Você tem que fazer ele comer na palma da sua mão. Então, como é que você vai fazer ele comer na palma da sua mão? Fazendo primeiro as perguntas que ele quer responder. E, óbvio, todo artista quer divulgar seu trabalho. Então, você começa fazendo aquelas perguntas do tipo, me conta mais sobre o seu disco novo. E aí você mostra para ele que estudou. E eu estudo muito. Quando é álbum, por exemplo, eu ouço todas as músicas por dias. E aí eu faço anotações. E eu falo, olha, na faixa, por exemplo, número 3 aqui, ó, você tá falando isso, isso e isso. Por que você falou sobre isso? Você vê o mundo dessa forma? Como é que é? E aí esse artista, ele vai amar. Porque ele vai falar assim, ela estudou, realmente, ela ouviu meu disco. Porque por incrível que pareça, amiga, a maioria dos jornalistas de hoje, eles não ouvem, tá? Eles não ouvem os discos, não ouvem as músicas, eles saem fazendo perguntas bobinhas só dessa do tipo, manda uma mensagem pro povo brasileiro, fala caipirinha, fala brigadeiro. Gente, tá todo mundo cansado disso. Então, assim, estudar e começar primeiro perguntando para eles o que eles realmente querem falar. Porque aí eles vão se sentindo satisfeitos durante a entrevista, e aí metade da entrevista para o finalzinho, aí sim você consegue extrair perguntas mais tranquilas, mais extrovertidas, falar de fã brasileiro e tudo mais. Mas aí ele já vai estar comendo na palma da tua mão e ele já vai ser muito legal. Então, por exemplo, no caso, viralizou uma entrevista minha com a Pitty. Não sei se vocês repararam, mas se vocês jogarem no TikTok, repórter, Pitty e tal, vocês vão jogar no TikTok, vocês vão achar essa entrevista minha lá. Eu perguntei pra ela, eu falei, Pitty, isso foi no The Town. Eu falei, Pitty, só que assim, gente, eu tenho uma amizade com a Pitty de 20 anos, e as pessoas não sabem disso. Não sabem disso. Então pegaram só o corte e ficou parecendo outra coisa. Porque eu pergunto pra ela, você consegue resumir sua carreira em uma música? Se você pudesse pegar uma música que fosse seu cartão de visitas e representasse toda a sua carreira, qual música seria e por quê? Ela olhou para a câmera e ela falou assim, isso é uma entrevista ou isso é uma tortura? Só que eu conheço a Pitty. Ela estava fazendo uma piada. E aí, tanto é que eu brinco com o microfone e falo, estamos começando aqui o programa Filosofando com a Pitty. Aí ela pegou e falou assim, amiga, isso é muito difícil. Eu falei assim, não é difícil não. Ela, é difícil. O que os outros responderam? Eu falei, eu não perguntei para os outros, eu fiz essa pergunta especialmente para você. Aí ela aí você já tem a confiança do artista, você tá ali em cima. Eu falei, ela não vai fugir da minha pergunta, eu vou extrair o que eu quero dela. Aí ela virou e falou assim, mas é muito complicado, é muito difícil mesmo. Eu falei,
Pitty, esse é o meu trabalho. Eu não tô aqui pra fazer perguntinha do tipo, qual é seu bolo favorito? E aí, né? Aí, enfim, ela vai, responde a pergunta e deu tudo certo, ainda brincamos uma com a outra e tal. O pessoal cortou isso e falou que ela foi super grossa comigo. Essa entrevista viralizou no TikTok, viralizou no Instagram, do Popline e tal, enfim. E ela me mandou uma mensagem me respondendo, falando: olha, Cá, as pessoas não sabem que há 20 anos a gente se conversa nos bastidores, que nós temos uma abertura, que a gente pode falar sobre isso, e a galera vai lá e tira de contexto. Então, isso pode acontecer também. Ou seja, a gente chega num ponto de maturidade na carreira que a gente sabe que perguntas fazer para cada artista. A Pitty, ela é do tipo exigente. Se você fizer uma pergunta para ela meio bobinha, ela vai te responder de um jeito meio bobinho. Agora, se você fizer uma pergunta mais complexa, ela vai amar pensar. Tanto é que eu botei ela para pensar nessa e ela ficou, oh meu Deus. Então, é tudo do feeling mesmo. Esse é um aprendizado diário. Todos os dias a gente está aprendendo uma coisa nova. E eu adoro isso. Ah, então, muito obrigada. Vou passar aqui para a próxima pessoa, mas muito obrigada. Prazer é meu. Oi, tudo bem? Meu nome é Júlia, Oiê! eu sou da edição. Oi. Eu queria te perguntar se você só trabalhou na rádio ou trabalhou em outros meios, tipo canal de TV, jornal, e se sim, como é que foi? Não, só trabalhei em rádio. Eu acho que eu só sei fazer isso na minha vida, hein? Isso e miojo, talvez. Sempre foi o sonho, então, a rádio, especificamente. Sempre, na verdade, não, sabia? Na verdade, quando eu tive minha primeira aula de jornalismo, eu escrevi assim no meu caderno: quero trabalhar com jornal impresso. Jornal impresso, gente, jornal de papel. Jornal impresso. Se nada der certo, trabalho com televisão. Se nada der certo mesmo, aí eu quero ir para o jornalismo online. Se nada der certo, eu fui fazendo um ranking. Aí eu coloquei assim: poderia trabalhar como assessoria de imprensa. Aí na última linha, eu juro, na última linha estava escrito assim no meu caderno: se nada der certo mesmo, mas nada mesmo na minha vida, se eu falhar em tudo, eu trabalho em rádio. E onde eu estou há 20 anos, minha querida? Em Na rádio. rádio. Eu imaginei que Tudo rádio era um errado. troço que estava, sei lá, fora de moda, não sei. Eu passei a minha vida ouvindo rádio, mas por alguma razão eu achava que eu não ia ser tão relevante no rádio. E aí, quando eu fui para o rádio e eu falei assim: caraca, isso aqui é legal, porque você se sente conversando com um amigo. Quando você está no ar falando com um ouvinte, você sente que você está contando uma história para um amigo seu, assim como eu estou contando aqui a minha agora. Então, assim, o rádio tem essa proximidade tão gostosa, sabe? De ouvir a voz de alguém, de se sentir íntimo de alguém, mesmo que você não esteja vendo, que me encantou. E aí eu fiquei, pô, né, há 20 anos no rádio. E hoje em dia eu não sei nem se eu saberia fazer outra coisa. Adoro escrever, adoro entrevistar, mas estar no ar na rádio é maravilhoso. É maravilhoso. Antes era o odiado, mas agora é uma paixão, de Nossa, amiga, verdade. eu tava em último lugar na lista do meu caderno. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Karina maravilhosa, a gente ficaria aqui horas para falar com você e com você, porque é sempre um prazer te ouvir. Você entrevista tantas pessoas, mas a gente adora entrevistar você também e estar com Ai, você. obrigada. É engraçado estar do outro lado, né? É engraçado. Você foge da gente, mas a gente caça, porque ó, eu mandei sei lá, quantas mensagens eu mandei para essa mulher. Karina, dá hoje. Karina, pode ser tal dia? Gente, você tem noção, novembro tá sendo o mês mais louco do planeta, porque já teve esse mês Linkin Park. Nesse sábado vai ter o Planet Hemp. Na sexta, eu acho que tem, dia 14, na sexta, tem Capital Inicial, aí tem a Dua Lipa, aí esse mês ainda tem o Oasis, depois começa aquela Comic Con Experience, a CCXP, que o pessoal deve conhecer aí, a gente vai cobrir todos os dias de evento. Então, assim... Você está em todos eles. Socorro, eu estou escalada para todos. Eu não sei o que aconteceu, que resolveram marcar o Brasil inteiro para o final do ano. Eu não sei o que aconteceu.
Ou se empolgou aqui, você começou a falar dos shows, eles foram se empolgando. E eu quero saber, você vai para o Peru, vai assistir a final de lá, vai assistir a final daqui, vamos ganhar, não vamos ganhar? Como é que vai ser esse Palmeiras aí, minha filha? Amiga, eu não vejo jogo importante em estádio, porque eu fico muito nervosa, então eu prefiro ver também. dentro do banheiro. Eu me tranco no banheiro. Mas a gente ganha ou não ganha? Ganha sim. Opa, Se ganhar, eu então faço mais uma tatuagem do Palmeiras, que eu já tenho um monte, ó. Olha a minha porquinha, gente, minha porquinha é tão bonitinha. E para fechar, qual foi a entrevista que você mais gostou de fazer? E qual foi, assim, um sonho para você estar entrevistando aquele artista? Olha, um sonho, eu realizei 2. O de entrevistar... Realizei alguns, gente, ó. Eu entrevistei Billie Eilish, eu entrevistei a própria Dua Lipa, eu entrevistei o Chris Martin, vocalista do Coldplay, eu entrevistei U2, eu entrevistei o Bon Jovi, eu entrevistei muita gente legal, só que que tem memória afetiva mesmo, assim, pra mim, é o Hanson. Não sei quem conhece aí Hanson, mas é um grupo de irmãos que fez muito sucesso nos anos 90 com a música Um Bop. Tem uma tatuagem, inclusive, deles aqui. Se vocês jogarem entrevista Hanson, Rádio Mix, vocês vão achar minha entrevista lá. E eu fiquei muito emocionada durante essa entrevista, porque eu contei para eles que eles foram uma das grandes inspirações. Poxa, foi lendo encarte de CDs deles que eu aprendi inglês, inclusive, e tudo mais, e eu pude contar tudo isso para eles. Agora, uma entrevista que eu realmente falo, nossa, que legal, é quando o entrevistado se surpreende com a pergunta, e isso aconteceu com Chris Martin do Coldplay. Eu perguntei para ele o que havia mudado nele como pessoa e como profissional, desde o primeiro lançamento do primeiro disco. E ele fez assim, uou, nossa, que pergunta boa, deixa eu pensar um pouco para te responder. E eu acho que não tem elogio maior para um jornalista quando você faz uma pergunta que o artista faz assim, nossa, peraí, nunca respondi isso antes, me dá um tempo para responder. E eu acho que esse é o elogio maior. Então, acho que eu tenho um carinho muito grande pelo do Bon Jovi e pelo do Chris Martin, do Coldplay. E, pessoalmente, pela do Hanson. Que bom. Bom, Karen, foi um prazer te ouvir. Mais uma vez, eu quero te agradecer muito, porque eu sei que foi difícil para você estar com a gente aqui. Primeiro foi difícil negociar a data, depois foi difícil conseguir trazer, e mesmo online é sempre um prazer. Você está convidadíssima para a nossa formatura dia 9, vou te mandar o convite. Espero que você consiga achar uma vaga aí nesse monte de coisa que você tem para fazer, para estar com a gente. A casa do Olhar de Bia, as portas do Olhar de Bia vão estar sempre abertas para você, e continuo na lista aí tentando ser melhor amiga. Né? Vou continuar sempre ali para ser sua acompanhante, segurar o microfone para você, enquanto... quando você fizer as entrevistas, eu fico lá segurando o microfone, e aí você pergunta e eu fico assim babando. Tá bom? Um beijo, Karina. Vamos fazer uma foto, todo mundo aqui. Vamos tentar fazer online. Por favor, abram as câmeras para ela achar que lá não está com um monte de gente vazia aí. Abre um pouquinho, Eric, João, Rafa, Maria Clara... Eu amo que já vai chamando na tinta todo mundo. Matheus, Rafa, Maria Clara, João, Eric, abram um pouquinho essas câmeras, quem puder. Estou vendo rostinhos agora. Estou vendo o Matheus aqui. Para a gente fazer uma foto. Gente, estou à disposição de vocês, redes sociais, se vocês quiserem tirar mais dúvidas, quiserem trocar ideia, quiserem falar sobre comunicação, quiserem fazer outra pergunta que ficaram envergonhados de fazer aqui, estou à disposição de vocês, tá? Sorri aí, peraí que ela estava falando, você estava tirando foto. Sorri aí, vamos lá. Beijo, gente! Prazer, gente, obrigada. Obrigada, muito querido vocês. Beijo!